existe toda uma sabedoria em torno à palavra que acabamos de ouvir. É uma sabedoria que molda o nosso modo de existir. Quando nós ouvimos, deixamos a palavra como a chuva penetrar a terra, fazer germinar, crescer e dar frutos. Isto é, internalização, assimilação da palavra. O tema com o qual nós iremos nos envolver agora é o tema da correção fraterna, uma palavra dirigida para a igreja, para a vida interna da comunidade cristã. O Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes partes. Eu vou falar 4, depois uma quinta podemos descobrir sozinhos. Lá, a primeira parte, fala-se do discurso da montanha, o capítulo 5, as bem-aventuranças. No segundo momento, Jesus fala da missão, o discurso missionário. No terceiro momento, ali pelo capítulo 13, Jesus fala do reino de Deus. Ele começa o capítulo 13 falando: o semeador saiu a semear. Depois ele fala do reino de Deus como uma pérola escondida, que foi encontrada. Aquele que encontrou vende tudo para poder possuir. E agora, capítulo 18, versículo 15 a 20, é uma palavra para nós, igreja, nas relações, porque fazendo estrada nós vamos construindo vínculos, e estes vínculos, em alguns momentos, parece que dão os nós. Acontecem dificuldades, e Jesus, no Evangelho de Mateus, expressa: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. E é uma pedagogia, uma conversa sozinho. Se ele tiver resistência, uma conversa em 2 ou 3. Se ele tiver mais resistência, apresenta a comunidade. Caso não, espere, dê tempo a ele, deixe-o por momento. Mas essa sabedoria que a liturgia nos ensina da correção fraterna, ela só vai ser entendida se nós colhermos juntos o Salmo responsorial e a primeira leitura. Porque, do contrário, esta correção fraterna passa a ser acusação fraterna, o que não é o objetivo de Jesus. Então, aquele que exerce esta pedagogia educacional, essa educação, primeiramente ele precisa ter o coração aberto para Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Primeiro movimento é da escuta, da abertura à palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus se derramar no coração. Transforma o coração, a mente e o agir. Torna-se uma pessoa iluminada pela palavra. Quem é iluminado pela palavra enxerga melhor, portanto se torna um sentinela, como diz o profeta Ezequiel: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. O sentinela tem uma responsabilidade, porque ele está olhando de cima, ele enxerga lá na frente, ele está acima dos muros. As cidades tinham muros, mas não era suficiente, era preciso ter um sentinela que vigiasse e avisasse dos perigos. O homem e a mulher de Deus se tornam sentinela porque foi iluminado pela palavra e abriu o coração a essa palavra, se deixou moldar, portanto tem um estilo próprio. Aí ele vai avisar
vai corrigir, não como alguém que quer tirar a trave do olho do irmão. Antes, alguém que se coloca ao lado e pergunta, por exemplo: como eu posso te ajudar nessa situação? Posso fazer alguma coisa por você? Estou enxergando que alguém não está indo bem. Estou enxergando que alguém está desanimado, está em conflito, está cansado, está angustiado, ansioso, está irritado, joga essa irritação para os outros, começa a ter um olhar e uma percepção tóxica. Isto é, vê tudo meio que sombrio, só sabe achar defeito nas coisas. E quem fica achando defeito começa a falar, levar para frente. Aí cria conflitos, gera fofoca, divisão, estabelece um mal-estar, um ambiente assim, um ar pesado. E quem é iluminado pela palavra e é portanto sentinela, tem a responsabilidade de chegar e dizer: que tal se nós conversássemos um pouquinho e você pudesse falar como você está se sentindo? Começa pela escuta. Começa pela escuta. Escuta da palavra, iluminação do coração e escuta do outro que passa por dificuldade. Este movimento de acolhida e de acompanhar quem está passando por dificuldade é um movimento da graça de Deus na pessoa daquele que age, do sentinela, e através dele naquele que está em conflito. Consequência desse movimento: há uma espécie de construção e reconstrução da unidade, onde se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, e isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Se há divisão, se há conflito, isolamento, pessoas deixadas para trás na caminhada, como que alguém vai conseguir ter uma oração eficaz? Meu Pai que está nos céus concede aquilo que vocês pedirem, se estiverem de acordo. Agora, se as coisas estão tudo em desacordo, a oração vai ficando vazia. Você quer ter uma vida de oração eficaz? Qual que é a condição? Começa pelas relações. Alguém que chega para a oração e que está amargurado, ressentido, magoado, e não vai lidar com estas questões do coração, não consegue nem rezar primeiramente. Porque a hora que para, senta, fecha os olhos, o que vem na mente? O que vem na lembrança? Todos os conflitos. Então não consegue pedir nada a Deus, porque está em conflito. Então o primeiro movimento aí da oração é antes a resolução das questões e se colocar em unidade. Óbvio, esta unidade marcada pela diversidade. Que unidade não é uniformidade. Não é para ser todo mundo igualzinho. Podemos ser criativos, pensar diferentes, mas mesmo assim manter um ideal comum. Manter um ideal comum. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Estão reunidos em nome do Senhor, rezam junto, vivem reconciliados. Gente, isto é algo fantástico, porque é quando a gente sente a força transformadora da palavra de Deus. É uma oração realmente
movida pelo Espírito Santo, porque parte de um coração que se encontrou, que se perdoou, que caminha junto, de mãos dadas, e que olha para Deus. Olha primeiramente para os irmãos, é capaz de cuidar, é capaz de se responsabilizar, de ajudar e, consequentemente, é capaz de elevar as mãos ao céu. Não é possível que alguém eleve as mãos para o céu se não é capaz de dar a mão para quem está ao lado. E quando se dá a mão para quem está ao lado, levantando a mão para o céu, não levanta a sua própria mão, levanta a mão do irmão. Não levantamos as mãos sozinhos, nós levantamos as mãos segurando na mão, especialmente daquele que se encontra frágil, cansado, às vezes confuso, desanimado, com crises nas mais diversas áreas. Aí a gente vai lá, o sentinela que abriu o coração à voz de Deus, se deixou se transformar, ilumina a partir da luz que passou por ele, estende a mão e levanta junto a mão para o céu.